prazer para você ligado no Giro Entrevista. E nessa semana, eu tenho que falar até baixo, né, produção? Porque o cara aqui, só de medalha, tá pesado, hein? Olha, vou falar para vocês, hein? Mestre Polonini, um prazer recebê-lo, mestre. Diogo, um prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo o Giro Serra pelo apoio, por tudo que vocês fazem ao esporte de Petrópolis. A gente que agradece, mestre. E várias medalhas, a última aqui, dá licença, mestre, vou pegar aqui para mostrar. Se a produção conseguir focar aqui, produção, esta daqui foi a última do mestre aqui no Pan-Americano. Correto, mestre? Correto, corretíssimo. Então, vamos começar um pouquinho falando, mestre, para quem não conhece o senhor, se apresente para a gente começar a nossa entrevista, por favor. É um prazer mais uma vez estar aqui. Obrigado pelo convite. Sou o mestre Polonini, faixa preta sexto dan em Taekwondo, tá? Profissional de educação física. E a gente faz um trabalho aí na cidade ao longo dos anos, né, em prol do Taekwondo. Uma pequena observação, mas só não vou entregar a nossa idade. O mestre foi meu professor no antigo Colégio São José. Né, mestre? Tô entregando a idade. A minha, não. A sua não, que o senhor tá em plena forma. Eu tô ficando acabado. Não, ninguém tá acabado, não. Pelo contrário, é um prazer revê-lo, tá? Eu fico muito feliz de encontrar pessoas. Esses dias estive em outras situações de entrevista com pessoas que foram meus alunos, têm uma boa lembrança, né? Tem aqueles que não gostavam muito, que eu puxo a orelha, né, às vezes, né, chamar atenção, faz parte do trabalho, e reencontrando aqui, fico muito feliz. Que bom, mestre. Mestre, a primeira pergunta que eu faço para o senhor, como começou a sua trajetória no Taekwondo, né? Como é que você começou com esse esporte? Comecei época de Bruce Lee, como eu já conto sempre, conto para os meus alunos sempre. A historinha é sempre importante ser contada. É importante ter historinhas, os contos, você lembrar de coisas que acontecem. Começou lá, desde novinho, assistindo Bruce Lee, artes marciais, que passava na televisão. O Taekwondo veio porque eu fazia judô no passado. Eu fiz para um professor, já partiu, um professor muito bom, o professor Nelson, tá? Deixa a lembrança que é muito importante. Fazia judô, teve a lembrança e depois eu assistia o Mestre Kim na Rede Manchete, a antiga Rede Manchete. Fui assistindo. Chegou uma hora que eu encontrei o Taekwondo na cidade, que não era fácil. Quando o Taekwondo veio para o Brasil, ele não veio para criança, ele veio para ser divulgado pelo mundo. A Coreia, na época, a antiga WTF, que hoje é a WT, divulgou o Taekwondo para o mundo. Colocou vários mestres. Nós tivemos a grande felicidade de trazer alguns mestres para o Brasil coreanos, e aqui no Rio era o mestre Yeon Min Kim. E aí meu professor Carlos Ramos, que faz um trabalho na cidade, graças a ele que eu estou aqui hoje. Eu não posso esquecer nunca da origem da situação. Graças a ele que eu estou aqui hoje fazendo esse trabalho. É uma continuidade, acho que é a continuação. Isso é muito importante, a gente tem que sempre ser grato. Estou vendo que o senhor também está aí com alguns patrocinadores, então pode, se quiser, divulgar quem apoia, quem apoiou a equipe, quem apoia o senhor, por favor. Não posso agradecer, né? Agradecer o Rafael Marques, que é lá do Gabinete do Coruja. Agradeço ele, obrigado pelas indicações, pelo apoio que eles dão também. Não estou aqui para falar de política, mas quando alguém ajuda, a gente tem que também sempre lembrar. Perfeito, é importante. Tá? A gente vê tantas pessoas falando mal, também tem que se falar bem, que é importante. Primeiro, agradecer toda a minha equipe, que são o quê? Os meus alunos, pessoas que estão comigo, que me apoiam, que têm a lealdade comigo. Muito obrigado por estarem apoiando. Não esqueço disso. A CBTKD, que é a nossa instituição maior no Taekwondo no Brasil, que apoia, nos deu o nosso uniforme, apoiando com o uniforme, apoiando ali com o nosso treinador, Fabiano Morciani, está ali sempre com a gente. Não pode esquecer as pessoas que nos apoiam. Tá? A Emprega de Desan e ao Bolsa Atleta, né? Que não todos, mas os atletas que são campeões nacionais, medalha de ouro, têm a chance de pleitear, tem que lembrar, não é uma obrigação do governo. O atleta tem que solicitar, a gente faz a solicitação, comprova-se alguns documentos, e aí a gente consegue adquirir um Bolsa Atleta, que é uma ajuda financeira, que é dado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, ao apoio aos atletas de todo o estado do Rio de Janeiro. Ainda não temos apoio municipal, né? Uma Bolsa Atleta no município,
porque tem algumas cidades do estado do Rio de Janeiro que tem. Petrópolis não tem, eu faço assim, votos que consiga ter, porque não vai só prestigiar o taekwondo, vai prestigiar todas essas modalidades olímpicas, eu acredito. Isso é muito importante, a Bolsa Atleta, esses investimentos, patrocinadores, Perfeito. amigos, porque é isso que também a gente molda, né, atletas e esporte, gente. Quando a gente fala do esporte, não é só o futebol, não é só Não. o vôlei, não é só o basquete, são as lutas, as artes marciais, são atletas de remo e outras modalidades. Arte marcial, essa é outra pergunta que eu faço para o senhor. A gente sempre tem em mente que a arte marcial ela molda não só o atleta, molda também o caráter, disciplina. Então explica um pouquinho a arte marcial para o contexto social do ser humano. Exatamente. Eu tenho um projeto que eu faço ali na Escola Paroquial Bom Jesus, que fica no Tosete. Grande abraço, toda a equipe lá. Ontem mesmo, segunda-feira, eu tive uma reunião com a coordenadora Tatiana, e ali eu não posso esquecer toda a equipe, que eu ainda falei com os pais lá. Nós fazemos uma reunião no início do ano, quando começa, né, reinicia o projeto. É um projeto que eu faço gratuito, totalmente de graça, tudo de graça para os alunos da Escola Paroquial Bom Jesus. E aí, com eles, a gente faz o quê? A proposta é essa: melhorar a disciplina. A gente não dá educação, não cabe a mim, cabe à família fazer isso. Mas nós podemos somar com isso, melhorar o desempenho do aluno, melhorar ele em sala de aula, melhorar a disciplina dele, que tem que haver com educação, disciplina, concentração. Hoje nós temos diversos laudos, e não é o laudo que vai resolver, não é dizer que tem um laudo, mas sim o que? A disciplina que é dada na escola, que vai mostrar para o pai que é importante a criança estar na escola, estar ali fazendo um projeto, que seja o projeto, mas sendo de bom grado, sendo de coração, é muito importante isso. E só um adendo também, né, mestre? Escola e projeto social, igual o do mestre aqui, não educa. Quem Não. educa é pai, mãe ou o responsável pelo aluno, pela criança, pelo Perfeito, adolescente. Diogo. A escola, os projetos sociais, os mestres, os professores, eles complementam essa educação. Então, Exatamente. a gente tem que deixar isso sempre bem claro, porque muitas das vezes eu vejo isso, estava até comentando aqui em off, eu vejo muito que coloca na escola, coloca num projeto social, ou coloca em alguma atividade física a obrigação de educar. Né? Hoje, muita gente. Eu tenho aqui, vou entregar aqui, né? Eu estou aqui com meu celular, ali que eu faço, anoto as minhas perguntas para fazer aqui para os nossos entrevistados. Mas a tecnologia hoje também ela prejudica um pouco, né, mestre? Porque a tela, esse muito tempo de tela, a gente às vezes perde um pouco do contato e de descobrir novas modalidades no esporte, né? Exatamente. A tela já existem estudos em cima disso, tá? Eu falo isso porque eu ainda continuo estudando. Além de ser profissional de educação física, eu tenho 3 pós-graduações em psicomotricidade, em treinamento esportivo, na parte psicológica também. E existem as comprovações hoje que a diferença de tela, né? A criança ou a pessoa que fica muito tempo na tela e quando ela vai fazer uma atividade física, ela tem uma perda. Existe um tempo, principalmente nas atividades que exigem concentração. E a luta exige muita concentração, tanto no poncê quanto na luta. Você vai fazer uma luta, você vai fazer um combate contra um outro oponente. E se o seu cérebro não estiver bem ligado naquilo, muito focado, aquela tela pode te atrapalhar. Então, a gente vê isso em campeonatos. Eu vejo várias pessoas, antes da atividade, no celular o tempo todo. Isso é comprovado, é ciência. Não sou eu que estou falando, não é uma opinião minha, é comprovação científica. E falando disso de antes, assim, hoje, mestre, quem quer começar a se tornar um atleta profissional, mas eu não vou chegar ao atleta profissional, quem quer começar a engatinhar até chegar ao nível do atleta profissional. Como é que é feita toda essa preparação? E aí te faço também, depois dessa pergunta, né, para juntar as duas, né? Uhum. Como é que foi a sua preparação para os campeonatos, né? Assim, toda preparação, quando você fala pensar em ser um atleta, isso às vezes a pessoa acontece, né? Porque precisa de quê? De olho clínico. Pessoas que entendam daquilo ali, que olhem
e vejam aquela pessoa como um atleta. Um potencial. Tá? Porém, foi o que você falou muito antes, a família. Se você tem o apoio da família, isso é fundamental. Não adianta eu ter um bom atleta se eu não tenho uma família apoiando, alguém por trás, que seja um responsável. Preciso muito do apoio familiar e da confiança. Tá? É muito importante o feedback que é dado entre família, treinador, toda a conversa. E sem a superproteção. Eu tenho que entender, quando eu estou lidando com performance, eu vou ter exigências. É como se eu fosse fazer um concurso. Pensa, quando você faz um concurso, o que você faz? Eu vou me candidatar ao concurso. Eu sou um candidato à vaga da medalha de ouro. Aqui, a medalha de ouro. Então, eu fui um candidato. Eu me inscrevi, ou, no caso do Pan-Americano, a confederação faz a nossa inscrição, é tudo pela uma entidade. Não, eu não posso simplesmente chegar lá, o mestre Polonini se inscrever no campeonato. Eu preciso de uma instituição, alguém que faça. Fez a inscrição, então eu sou um candidato. No concurso acontece da mesma forma. E aí eu tenho que cumprir as minhas obrigações, que são o quê? Treinamento. Tá? E quando você fala de uma criança ou de um adolescente, existem vários fatores. Tá? E eu não posso deixar de lembrar que você tem que estar na escola, é importante, estar estudando, ser focado, ouvir o seu professor. Às vezes, quando você é chamado a atenção e o aluno não concorda. Mas não é questão de concordar, você tem que avaliar o que foi feito ali. Então, é muito importante que a família esteja apoiando esse atleta. E aí você começa a tua trajetória. O professor viu, eu falei, olha, papai, mamãe, seu filho tem um talento para isso aí. Vamos tentar descobrir se ele pode ser um atleta? Porque não existe uma fórmula mágica e falar, Diogo, agora você é um atleta. Eu tenho que fazer avaliações físicas e aí você vai. Só que é uma caminhada. Então, primeiro eu sempre falo o seguinte, primeiro entra na arte marcial. Primeiro passa a gostar dessa arte marcial. Curta aquilo que você faça. Faça por amor, por coração. E aí você vai vendo o seu desempenho. E as coisas vão acontecendo sem exigências. Não começa a cobrar de uma criança. Deixa ela agir naturalmente. Vai chegar uma idade que a gente vai perceber se ela realmente é aquilo que ela busca. Porque vai ter exigências muito fortes. Você pega, por exemplo, a ginástica. Quem nunca assistiu um treino de ginástica, um treino de performance, é sacrificante. Talvez tão grande quanto a arte marcial. E na arte marcial não tem jeito. E hoje em dia, com a globalização, né? Na minha época não tinha vídeo para eu assistir. Como é que faz aquilo? Como é que aquele atleta luta? Hoje em dia você consegue ver o atleta que já lutou no passado e você vê as performances. E aí a gente começa a fazer os estudos, avaliação técnica. Opa, aquele atleta luta daquela forma. Então eu faço a preparação do meu atleta, dos meus alunos, primeiro básica. A gente começa do básico. E eu preciso que o pai acredite, invista nele. É um investimento, não pode esquecer disso. Os pais têm que investir. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. E aí tudo você chega lá, depois você começa a colher resultados. Isso aconteceu já com vários alunos meus. É consequência, é dedicação, consequência, persistência, tem que persistir. Às vezes, eu já cansei de ver atleta. Encontrei no Pan-Americano agora uma menina que é filha de um amigo meu de Goiás. E ela estava na seleção. Quantos anos aquela menina bateu a gente fala no futebol, né? Bateu na trave para fora, bateu na trave e não entrava. Hoje ela já está uns 5 anos na seleção brasileira. Mantém a categoria dela lá, está lutando lá, tem uma performance incrível. Mas foi o quê? Dedicação. E eu conheço aquela menina desde os 5 anos de idade. Desde os 5 participava. Ou seja, não é fácil. Você está hoje com 25 anos, desde os 5 anos de idade. Olha quanto tempo tentando para depois... abdicar de muita coisa, né, mestre? Muita coisa. Você acaba desistindo, não. Abdicando, né? Fazendo as suas escolhas. Poxa, eu vou deixar de encontrar meus amiguinhos no colégio. Quantas pessoas fazem isso para concurso? Deixa de encontrar o amigo para passar num concurso. Uma alimentação regrada, horas de sono. Exatamente. E aí, eu já tive alunos que a mãe falava assim, poxa, mestre, o que eu faço? Eu vou lá de madrugada, está o meu filho escondido no celular. Cabe aos pais achar uma solução. Conversar com ele, às vezes tem que punir, tem que tirar. Qual é o problema em punir uma pessoa? Quantas vezes eu fui punido? Quantas vezes meu professor me mandou pagar flexão? Porque eu não obedeci ou porque eu errei. Naquela época era diferente a arte marcial. Mas eu sempre falo, fazer uma atividade física, fazer pagar um castigo, vamos dizer dessa forma assim, tá? Tem gente que não vai gostar. Não se faz mais isso.
Entendo, mas eu estou trabalhando depois com alta performance. E quantas vezes você se encontra, eu depois do nosso treino do Pan-Americano, teve uma reunião entre os atletas, todos estavam lá, e teve uma chamada de atenção de vários pontos que aconteceram durante o campeonato. O treinador chegou lá, o coordenador, chamou a atenção de todo mundo e eu fiquei de boa ali, tranquilo, ouvi. O que serviu para mim eu falei, até falei, olha, dessa forma, penso assim, eu botei uma opinião só, nem botei uma desculpa. E graças a Deus eu não errei nada, pelo contrário, fiz tudo certinho. Mas você tem que pensar, quando você é atleta, você tem que ter responsabilidade. E o meu trabalho, respondendo sobre o meu treino, dedicação, esforço. Eu acredito que eu podia ter me esforçado um pouco mais, apesar de, quando a gente lidar com os atletas com um pouco mais de idade, tem o desgaste físico. Tá? Não pensa que eu não tenho dores, eu tenho muitas dores, dores pelo corpo todo. Você pega Diego Hipólito, quantas cirurgias ele tem? Ele ter sido campeão mundial, medalha olímpica. Muitas, né? A Laís, esses dias, deu uma entrevista, muitas pessoas falaram que ela já estava até andando. Eu falei, gente, não confunda, ela deu uma entrevista, ela ainda não mexe. E ela tem cirurgias, várias cirurgias de tornozelo. E aí? Tudo tem sacrifício da vida, gente. Tudo tem. Não tem jeito, né, velho? Não tem jeito, não tem fórmula mais. Vamos aqui falar das medalhas. Escolhe a mais importante. Acho que todas as nossas conquistas são importantes, né? Isso, todas. Isso, perfeito. Todas as medalhas que a gente ganha, tudo que a gente faz na nossa vida, que a gente conquista, é importante. Então, explica todas elas. Estou vendo aqui 3 aqui, então, por favor. Essas 3 foram desse ano, tá? A pergunta foi muito interessante. Perguntas que são feitas normalmente para os atletas. Qual a sua medalha mais importante? Todas, e aí né? o senhor respondeu, perfeito. Toda medalha é importante. Tudo aquele momento que você vive, que não tem como voltar ao passado. Senão eu corrigia. Perfeito. Não é? Não dá. Errou, conserta. Serve de aprendizado e vamos para frente. Então, todas são importantes. A última que eu ganhei foi o Pan-Americano, medalha Pan-Americana, para mim é inédito. Eu corria muito atrás dessa medalha. Eu trabalhei muito para conseguir uma medalha dessa. Eu ainda queria uma outra, como eu conversei com você. Eu te expliquei, eu queria uma outra, mas... Mas vai sair, essa daí vai sair e vai voltar aqui com ela para a gente fazer outra entrevista. Tá aqui, bonitinha, Pan-Americano. Aí tá aqui atrás CBTKD, Comitê Olímpico Brasileiro, porque é uma medalha de G4, tá? Porque tem os eventos que acontecem, que tem pontuação no ranking internacional. Então, essa aqui é um G4, que é um Pan-Americano, que nós tínhamos lá, 30, acho que, eu não me recordo agora a quantidade de países. Não vou falar que tinham todos os países das Américas, do Norte, do Sul e América Central. Mas tinha, México estava lá, USA estava lá, falei bonito agora, né? Estados Unidos estava lá, Canadá estava lá. A diferença é que no Ponce, no Canadá e nos Estados Unidos é muito interessante. Quando você olha para a seleção, tem que comentar isso, tá, Diogo? Isso por favor, comente aí. Isso que comentou em off, tem que comentar claro. A seleção americana, ela praticamente é 90% coreana. A seleção canadense, tanto que eu disputei contra o Canadá, eu perdi para um canadense, mas é toda coreana. Eu perdi para um coreano. Isso, fazer o quê? Faz parte do jogo, tá? Mas eles não são naturalizados, tá? Eles são normalmente só estão lá representando aquele país, porque a Coreia tem um sistema de legislação que toda hora, isso porque os coreanos já conversaram comigo e me explicam. Do momento que você passa a ter uma segunda na naturalização, por exemplo, se naturalizou canadense, você perde a naturalização coreana. Você perde. Você não é mais coreano. Olha isso é só. Deles. Não sou eu que estou falando. É bom a gente... Então, eles não são... Nem todos são naturalizados. Eu realmente não eu também não sabia. É. Foi novidade, descobri isso ano passado. Tá? No ano que eu fui para a Coreia também, eu descobri algumas informações, formas de treino deles, que é muito importante. Então, o Pan-Americano. A segunda medalha desse ano, outra que eu ganhei de ouro, foi no Grand Slam equipe. Foi a equipe que me classificou para o Pan-Americano. Tá? Graças a essa medalha que eu estou aqui. E também sou atleta reserva, que eu sou vice-campeão no Grand Slam na medalha individual. E a medalha de prata, que é do campeonato estadual, que eu sou medalha de prata, e o campeão é o meu colega de equipe, também, que é da minha equipe. Isso que é bom. Então, tá tudo em casa, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mestre, depois dessas competições,
A gente estava também conversando antes de entrar, né, o programa no ar. Quais são as outras competições que o senhor vai disputar no ano e tem pontuação para o ranking mundial, tem pontuação para o ranking nacional? Conta Isso. pra gente. Tudo no caso das competições nacionais, elas são pré-requisitos, né, na verdade. Para eu participar de um campeonato brasileiro, eu tenho que ter uma classificação no campeonato estadual, isso determinado pela Confederação Brasileira de Taekwondo. Temos agora o próximo campeonato. Tem um campeonato extra-regional, que é de um amigo, um mestre amigo, que vai ser no Meia, que é a Copa Winner, que é bacana, um evento bem organizado. Acho que vale a pena sempre comentar. Então, está de parabéns lá, já sei do evento dele. Estarei lá com a minha equipe. Pequena equipe, mas é uma equipe, não deixa de ser equipe. Próximo campeonato nacional, Copa Sudeste, na Arena Guarapari, que vai ser no período de 18, 19 e 20 de junho. Creio que essa data está relacionada. Depois nós temos o Super Campeonato Brasileiro. Não me recordo do estado que vai ser agora, tá? Não estou recordando. Tá? Aí é de luta, só de luta. Por que Super Campeonato Brasileiro? Porque entra as categorias de coloridas e faixas pretas. Lembrando que todo atleta colorida campeão, ele pode pleitear o Bolsa Atleta estadual. Ele só não consegue pleitear o Bolsa Atleta federal. Somente pleiteia o Bolsa Atleta federal. O bom disso é que eu acabo dando algumas explicações para quem não conhece. Não, isso é muito importante, isso é muito Tem importante. pessoas que desconhecem, eu não conhecia essas regras todas. Então, aí só as categorias olímpicas que entram para pleitear o Bolsa Atleta federal, que é um valor um pouco melhor, porque ajuda até os atletas a fazer viagens para outros campeonatos. Que aí tem esse, como eu te falei, G4, G2, quando você faz uma viagem pelo planeta, disputando campeonatos, que exige uma verba muito alta, você consegue pontos, e às vezes esses pontos fazem você ter a vaga olímpica. E aí você não precisa necessariamente de uma instituição nacional para conseguir a tua vaga. Você consegue através do seu esforço, mas aí é muito caro. E aí você tem que ver o que vale a pena, se isso consegue, se isso está no teu orçamento, porque não é fácil. Já vi atletas aqui no Brasil conseguir. Uma vez só, mas já vi. Geralmente eles fazem a seletiva nacional, né? Isso, aí tem a seletiva nacional. O Super Campeonato Brasileiro classifica-se pontos no ranking para fazer o Grande Slam, que foi esse aqui. Esse ano nós vamos ter um fato inédito, 2 Grandes Slam no mesmo ano. Nós tivemos o Grande Slam no início do ano, e no final do ano vamos ter o segundo Grande Slam, que é o ideal que ele seja feito no final do ano, e não no início do ano, porque no início do ano os atletas estão descansando ainda. Então, às vezes, o atleta não tem descanso. E o bom é quando ele está em movimento, em treinamento, em trabalho. E aí o Grande Slam vai ser feito no final do ano. Eu acho uma ideia que vai funcionar. Assim, pergunta de curiosidade mesmo, até para os nossos telespectadores. Por que esse ano teve 2 grandes slams? Não, vão ter. Vai ter, né? Por quê? Por quê? Porque eu acredito que eles estão enxergando que é importante jogar o Grande Slam para o final do ano. Aí ano que vem vai ser só acredito que 2027 vai ser no final do ano. Porque o Grande Slam é o que classifica toda a seleção brasileira. E, tanto ponto C quanto luta todas as categorias. Tá? Perfeito. Isso aí para explicar e as pessoas entenderem quem não conhece. Aí o Super Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro para Taekwondo e de Poncê em São Paulo, no Centro Paralímpico Brasileiro. Tá? Quem não conhece o Centro Paralímpico Brasileiro, é uma cidade, é gigantesco, maior que um bairro aqui de Petrópolis, bem maior, e é um complexo desportivo de alta performance, principalmente para o Para-Taekwondo, que o Para-Taekwondo hoje está em excelência, tá? Está em alto nível, tanto que nós já temos 2 medalhas de ouro olímpicas no Para-Taekwondo. Para quem não conhece o Para-Taekwondo, e faço um convite às pessoas que não conhecem ainda o Taekwondo, por ser uma modalidade, primeiro tem que lembrar, Taekwondo é arte marcial. Não esqueça nunca disso. Segundo, ele é um esporte olímpico agora. E o esporte olímpico ele pode uma hora sair. Nós temos eleições, tudo para isso. Tivemos aqui, a gente pode citar, por exemplo, o futsal foi um esporte olímpico quando foi no Brasil e depois saiu fora. Saiu fora. Então, e existe um jogo político, envolvimentos financeiros, patrocínios. Então, não cabe a mim discutir isso, nem sei por quê.
E aí E, foge da minha alçada. e assim, mestre, a gente vê também, né, o Taekwondo não só como esporte olímpico, né? Hoje o MMA, né? Sim, As múltiplas artes marciais que um sim. lutador tem, o Taekwondo, ele é muito treinado e falado. Já visto um dos nossos grandes lutadores, o Anderson Silva, Silva, ele ganhou é várias graduado. lutas, inclusive uma luta contra o Vitor Belfort. Vitor Belfort. Eu acho, aí o senhor me corrige, acho que aquilo era uma técnica de Taekwondo. Eu não vou levantar essa bola, porque isso gera discussão, começa debate. Eu não vou aqui debater. Tem a opinião sua, a opinião minha, que é um direito nosso de ter opinião. Eu vejo aquilo ali um golpe bom de Taekwondo. É um golpe. É um golpe que eu senão ensino na academia. É porque o Taekwondo, assim, basicamente, chute. É o chute, né? Sim. Tem soco, tem muito Tem soco. o soco, tem mas muito soco. geralmente a gente vê muito movimentos inferiores, não os superiores no Taekwondo, né? Sim, sim. A gente tem, como você falou, o MMA é um mix marcial arts. Então você tem um mix de várias artes marciais. Hoje é profissional, hoje se ganha dinheiro com o MMA. Tem pessoas que apostam muito ali. Muito agressivo, tá? Muito agressivo, não deixa. Eu também eu concordo com isso. É um esporte que eu acho. É bem agressivo, tem que gostar. Eu acho que é legal quem gosta, vale a pena, vai lá. Eu acho que tem que investir, se dedicar. Lembrando que toda modalidade para se tornar olímpica, apesar do Taekwondo ser uma modalidade olímpica, nós temos um nocaute muito evidenciado, foi na Olimpíada de Atenas, que um coreano fez em cima de um atleta do Egito. E assim, nocauteou ele. No Taekwondo ainda tem nocaute. E é importante lembrar que são golpes que têm uma certa consistência de pancada. Por isso tem todo um aparato de segurança. Para você ter uma modalidade olímpica, ela tem que constar em segurança. Tem que mostrar que tem segurança para aquilo. Apesar de ser uma luta agressiva. Tá? Mas não é essa a proposta, mostrar que é agressiva. É mostrar uma modalidade. E aí, continuando a explicação para vocês, falamos do Anderson Silva. Então, a modalidade ela tende a ter as suas qualificações técnicas e tudo mais. Hoje, para quem, pessoal, não está recordando como é que é essa modalidade na Olimpíada, mestre, me corrija se eu estiver errado, usa-se um capacete, não é? Sim. Um colete, né? Geralmente azul e vermelho. Eu tô falando pelas últimas vezes que eu vejo as Olimpíadas, né? Certo. Um de vermelho, outro de azul. E tem aí caneleira, né? Joelheira, então para ter a proteção, mas... Vou fazer um resumo rápido para você. Ficaria bem melhor do que eu tentando aqui mas explicar. É importante a pessoa que é leiga, ela tentar botar informação. Ela mostrar que ela... Eu vi na TV, eu vi numa final de campeonato, de Olimpíada, do Campeonato Mundial. Hoje tudo é eletrônico no Taekwondo. Por quê? Para tirar a característica da irregularidade. Para tirar a dificuldade de falar assim, é subjetivo. O Poncê é subjetivo. É dado por nota, são 7 árbitros ou 5 árbitros. 3 ou 4 e 3 atrás. Se for 5, vai ser 5, 3 e 2. Se for 7, vai ser 4 e 3. E eles são descartados 2 notas. E aí você tem uma nota final. Esse descarte de notas, mestre, só para a galera entender isso. A nota maior e a nota menor. Ah, tá. Show de bola. Descarta 2 notas e se chama side by side, lado a lado. Os dois fazem simultaneamente. O olho do árbitro quase tem que abrir, né? Mas ele tem que enxergar, dar a nota e tá. Isso é no Poncê. Na luta você tem em termos de proteção. Protetor de cabeça, protetor de tórax, antebraço, luva, protetor bucal, que é essencial, tá? Tem que ter, caneleira e uma meia eletrônica. Se fala eletrônico, porque é todo um sistema com tecnologia. E aí você tem N marcas que fazem esse processo. E aí você tira a responsabilidade, entre aspas, dos árbitros laterais e deixa só o equipamento agir. O equipamento às vezes toca, marcou e tem toda uma regulamentação. Hoje nós temos vários árbitros qualificados, nós temos árbitros no Brasil que são árbitros de Olimpíada e temos árbitros internacionais. Um até que é um amigo meu daqui de Petrópolis, o mestre Leandro. Olha só, então, mestre Leandro, se estiver nos vendo, depois vou pegar o telefone com o mestre, entendeu? Para vir aqui também no programa, porque isso é muito importante, a gente divulgar
talentos. Falar melhor e falar de dentro da nossa cidade, né? Então, talentos da Porque cidade, né? o taekwondo não sou só eu. Tem diversos outros atletas, outros professores, e acho que todo mundo tem que fazer o seu trabalho e para fazer a divulgação e crescer ainda mais o taekwondo. E é importante, deixando sempre, como eu falei lá no começo do programa, esporte, gente, não é só os clássicos que a gente fala muito Só o aqui no futebol? Brasil. Futebol, o basquete, o vôlei. Não, temos outros esportes. E esportes que nos últimos anos nos deu medalhas olímpicas. A gente fala da ginástica, a gente fala das modalidades das artes marciais, como judô, taekwondo. São modalidades que a gente chega nas Olimpíadas e a gente chega representando muito bem o nosso país. Petrópolis é um berço de atletas, tá? Eu Muito. falo isso porque eu já tive atleta de seleção brasileira também, na academia, treinava comigo, e treinou desde novinha, no caso era uma menina, treinou desde novinha, entrou em seleção brasileira. Petrópolis já teve atletas do atletismo, tá? Que foram bem-sucedidos. Tá? Hoje eu tenho um amigão meu, conheço ele, também teve na seleção brasileira. Judô, já vi atletas de Petrópolis. Handball. Tá? Isso aí, ou seja, nós temos um berço. Só basta você fazer um trabalho sério, com seriedade, profissionalismo, e as coisas acontecem. É consequência o resto. Eu vou voltar, mestre, para aquela pergunta que a gente estava falando. Como é que o senhor vê a importância da arte marcial nessa geração de hoje em dia, né? Geração que a gente já cresce com... Só falta nascer com o telefone na mão, dizendo alô, né? Comercial da Microsoft. Né? Nasce com o celular na mão, dando like. Essa geração hoje do século XXI, como é que é a importância da arte marcial para essa geração? O que o senhor pode falar sobre isso? Eu vejo assim como uma evolução muito grande. A tecnologia ela é muito bem-vinda, inclusive na arte marcial. O taekwondo é uma arte marcial que ela aproveita. O coreano é muito inteligente, né? Sem desmerecer nenhuma outra Mas raça. é o berço da arte, né, marcial, né? Ele aproveita ao máximo a tecnologia em prol do taekwondo. Só que tem que lembrar, a raiz do taekwondo é uma coisa só. Vem lá de baixo. Vem lá de 2000 anos atrás, sendo que o taekwondo mesmo, ele começou tem poucos anos. Ele é novo. É que você pega a história do taekwondo, aí você tem a origem, de onde começou, que parte da Ásia que começou, vem tudo, isso é uma história longa. Tá? E, no caso, a importância, como você me perguntou, a arte marcial ela tem que ser dada, primeira coisa, acreditar. Primeira coisa, não existe... me perguntaram esse dia assim, eu tenho tantos anos, eu tenho jeito para arte marcial, eu posso fazer arte marcial? Qualquer pessoa pode praticar arte marcial, inclusive uma pessoa que tem deficiência, que é PCD. Qualquer pessoa, não existe. Se ela tem deficiência visual, se ela tem deficiência física, tanto que o para-taekwondo olímpico são para pessoas que têm deficiência de braço, que é o K42 e o K43, que é uma sigla. Tá? Isso aí já é pertinente a uma outra área do taekwondo. Como eu falei, 2 medalhas de ouro no para-taekwondo. Não é, e o país é muito bem visto no taekwondo. Hoje nós temos um mestre no Rio de Janeiro, o mestre Alano Carmo, faz um excelente trabalho com o pessoal paralímpico. Tá? E torço que ele desponte mais ainda. Não só porque é meu amigo, porque faz um trabalho sério. Isso é muito importante a gente divulgar. É seriedade. muito importante. E aí, você trabalhando a arte marcial, se você tem um filho, ou se você quer praticar jogo. Eu acho que a minha forma física agora não está com forma física de atleta, mestre. Não existe forma física. Eu vou falar como profissional de educação física. Não existe forma. Primeira coisa, você tem que querer. Eu quero. Aí é o primeiro passo que você tem que dar para você praticar uma atividade física. Olha e fala, eu quero, eu desejo fazer, não importa a sua idade. Eu tenho 60 anos. Vamos fazer. Eu acho que como eu falei, acho que muitas pessoas colocam essas barreiras em si São justificativas. Justificativas para não praticar, às vezes, um determinado esporte. Mas é importante, por quê? Vem um lado saudável. Quando você vai praticar, dependendo da sua idade, você vai praticar pensando na sua saúde e não em performance. Tá? Performance é para atleta, quem busca algum resultado acima. E eu tenho atletas de 60 anos de idade. Alunos de 60, corrigindo, alunos de 60, 60 e 64, 65 anos que pratica taekwondo e eu brinco, você não é atleta, eu falo, vamos fazer taekwondo para te fazer bem.
A arte marcial, quando você entra na sala de artes marciais, você deixa os seus problemas de lado, esquece os problemas, desliga aquele disjuntor ali e aciona só que você quer fazer uma atividade boa para você, que te faça bem. E quando você sai da academia, aquilo tem que ser terapêutico para você. Tem que fazer um bem-estar. Que aí você começa a andar e pensar de uma forma diferente. Opa, eu pratico uma arte marcial. Independente, óbvio que eu vou puxar a sardinha para a minha arte marcial, sem dúvida nenhuma. Mas você quer praticar alguma coisa, uma modalidade, que seja tênis de mesa, bolinha de gude, como eu falava para as crianças, você tem que fazer com vontade. Faça, você vai adquirindo caminhos, orientação. Hoje você tem muita informação da tecnologia aí que tem que tomar o cuidado. Hoje tem o mestre YouTube, né? Que ensina tudo. Eu tive lá esse dia na academia e falei assim, o aluno virou e falou assim, mestre, eu comprei um curso que eu aprendi isso. Eu falei, muito bem, mas eu já te ensinei isso aqui na academia. Ou seja, ele foi lá valorizar o mestre YouTube. Normal, entendo, mas não deixa de dar valores para o seu professor, para o seu mestre. Não faça isso, que é uma falha, que aí você vai errar o caminho. Porque se você erra o caminho, começa a mudar a história. A história muda e não tem como mudar depois. Não tem efeito borboleta que venha consertando. Então eu vejo o seguinte, arte marcial, vê ela como uma coisa tradicional, vê ela por prazer. Treina, só faça isso, apenas treina. Tem uma frase que eu uso muito na academia. Famosa frase que eu gosto muito do Bernardinho como treinador. Eu só não taco a prancheta no chão, que ele fica quente, e a arte marcial não promove dessa forma. Eu entendo o futebol, o vôlei, até porque eu já dei aula dessas modalidades. Não reclama, não se explique, apenas entra e faça o seu melhor. Só isso. Não tem que chegar lá e reclamar. Ô mestre, estou com dor no joelho? Não tem que informar a dor. Chega e treina. Você vai até o seu limite. Opa, estou com dor, diminua a minha intensidade. E se todo meu aluno, você recebe essa orientação, inclusive uma criança. Ó, sentiu algum mal-estar? Não sentiu? Senta, para um pouquinho. Daqui a pouquinho você volta. Só isso. É simples. Não tem fórmula mágica. Acho que perfeita explicação, mestre. Falando das conquistas, o senhor falou aqui do Pan-Americano, que era a medalha que o senhor queria tanto, né? Fiquei muito satisfeito. Por quê, mestre? Qual era, assim, o objetivo pessoal ou profissional dessa conquista? Primeiro que é um campeonato intercontinental, né? Então ele pega um continente inteiro. Então, eu já tinha disputado, esse é o meu quarto Pan-Americano, já disputei esse Pan-Americano no México, no Peru, e eu ainda não tinha, sempre batendo na trave, como eu te falei, no individual. Tem a questão de nota e tudo mais. E já conquistei Campeonato Brasileiro, já conquistei ouro no Grande Slam, já fui titular da Seleção Brasileira mais uma vez. Essa deve ser a 6ª vez que eu sou atleta da Seleção Brasileira de Punce, já fui técnico da Seleção Brasileira de Punce, ou seja, eu tenho todo um histórico. Já fui técnico da Seleção Estadual como treinador de colorida de categoria de base, ou seja, eu tenho todo um histórico, eu tenho todo um trabalho que eu gosto de fazer, faço e às vezes eu invisto do meu bolso, investimento meu que me dá satisfação, que depois eu falo assim, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida, fui lá. E é uma medalha que ainda não tinha. Então, eu estava no México, eu tentei, no Peru, no Brasil, já tentei também, não consegui, e veio a primeira. Graças aos meus colegas de equipe, que eu não posso esquecer. Pode falar o nome deles aqui, por favor. O mestre Márcio Lozada e o grão-mestre Marcelo Alves. Tá? Por que grão? Tá? Porque a graduação ele é 7º dan, então é importante eu lembrar que ele já é grão-mestre. Eu estou a caminho. Né? Eu sou faixa preta 6º dan, estou no meu processo seletivo, vamos falar como concurso, processo seletivo, tá? Tudo é um processo, né? Chegar assim, eu quero ser mestre, as coisas acontecem, não é chegar assim, estalar o dedo e acontecer. Muitas pessoas acham que é assim, mas não é. Mestre, o tempo é o nosso inimigo, a gente está acabando. Eu queria deixar agora as suas considerações finais. O tempo é seu. Agradeça de novo os patrocinadores, agradeça quem o senhor quiser. É um prazer a gente receber o senhor aqui. Primeiro, obrigado ao Giro Serra
e ao Diogo, por me receber aqui, por ter todo esse carinho Nada, com o mas a gente que esporte, com o agradece. taekwondo. Isso é muito bacana de ver, tá? Desejo todo sucesso à equipe ali, à produção, todo mundo que trabalha, porque não é só você, né? Não, a Não gente é um só- time. É um time e trabalhando junto, vocês só tendem a crescer. É um time. Obrigado a todas que fazem isso, né? Só um parênteses, gente. Quem quiser ver a matéria, entra no portalgiro.com ou na nossa rede social, Giro Serra, no Instagram. Tem a matéria que a gente fez do nosso mestre Polonini. Não só essa medalha, não. Tem outras matérias do mestre desse ano que ele ganhou. Mas essa aqui do Pan-Americano tá quentinha lá no nosso site. Desculpa, mestre, só Não, que porque isso. a gente tem que falar, porque foi uma. Lá tem toda a explicação, como é que foi o título, todo o texto dessa medalha do mestre Polonini. Agradecer, como eu falei, as pessoas que estão envolvidas comigo, né? A cidade de Petrópolis, aos alunos, os meus alunos que estão ali apoiaram bastante. Tive criança mandando mensagem, mestre, parabéns pela conquista e tudo mais. A Ledinha com o dedo machucado lá que está filmando e tudo mais. Não posso esquecer, senão puxa minha orelha. Tá certo. E lembrando que ela também era minha técnica nos campeonatos estaduais e nacionais. Aí ela que fica A comigo. parceria não só na vida amorosa, mas também na vida esportiva. Muito bom, Sim, mestre. você tem que informar, é importante falar. A CBTKD, que faz todo o trabalho, tá? Que faz a realização. Esse evento é feito, a realização dele é da PATU, né? Que é a Pan American União Taekwondo. Tá? Isso é feito pela a realização. A organização é toda feita pela CBTKD. E aí, como eles falam, juntos somos mais fortes. A Federação do Rio de Janeiro, que apoia os atletas, é sempre importante. Tá? A cidade de Petrópolis, os meus amigos, né, que me apoiam, estão ali apostando. É sempre bom falar que nós temos amigos que nos apoiam. E principalmente na área esportiva, que você não vê tanto lucro financeiro, você vê retorno emocional, prazer e tudo mais. E não posso deixar de agradecer a Deus, né? Se Ele me dá saúde, é por isso que eu consigo estar aqui. É isso. Pessoal, a gente que agradece essa entrevista maravilhosa com o mestre Polonini. Eu tenho certeza que a gente vai trazer o mestre aqui para essa medalha individual que ele falou. Então, vou trazer de volta. Tem o Mundial, hein? Esqueci, só vou lembrar. Mundial Mundial em setembro. Acredito, se tudo correr bem, se a gente conseguir as verbas, porque não tem ajuda de custo, tá? Não é um Bolsa Atleta que vai pagar uma viagem para a Coreia, ainda mais que quando vai para a Ásia é bem caro, e é claro que a gente depende de toda uma logística, e cada um vai por sua conta. Falando nisso, mestre, isso é bom lembrar, quem quer contribuir não só com essa viagem ao Mundial, mas quem quer contribuir com a equipe, como é que faz? Vai entrar pelo meu Instagram, vai entrar em contato. Às vezes pode ter alguma empresa. Qual é o Instagram, mestre? Mestre Polonini. Mestre, então, galera, arroba Mestre Polonini. Arroba Mestre Polonini. Vai lá, ou entra em contato com o Giro Serra, com o Diogo aqui, eles vão direcionar para mim. E a gente, é óbvio que existe essas pessoas que querem contribuir porque vê que é dado de uma forma legal. Você não está tentando se beneficiar com alguém que quer ter uma vantagem. Eu não quero ter vantagem, eu quero participar do Mundial. Para eu participar, tanto eu quanto... E eu dependo ainda de mais 2 amigos. 2 amigos, colegas de treino. Eu tenho certeza que está certo de ir, e eu tenho um outro que a gente está lutando, batalhando para conseguir toda a verba, para poder saber. Não pode ter falhas no nosso trio, porque a gente só entra em quadra se tiver os 3. Sozinho não entra para se representar o Brasil. E a nossa equipe vai representar o Brasil, vai representar bem. Existem grandes chances de medalha, mas tudo depende do momento também da gente. Então, quem quiser apostar, ver o projeto social que eu tenho, quiser investir em alguma coisa, procura, porque eu estou de portas abertas a mostrar para as pessoas como é feito o trabalho. Perfeito, mestre. Então, galera, quem quiser apoiar, arroba Mestre Polonini, ou entre em contato com a gente aqui no Júlio Serra, que a gente passa para o Mestre Polonini. Mestre, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai trazer o mestre aqui em outubro, com a medalha do Mundial. Já botei uma pressão, hein, mestre? Já coloquei uma pressão, hein? Em outubro a gente vai trazer o mestre aqui com essa medalha mundial. É ele e a equipe toda. Já tá combinado, mestre. A gente só tem que acertar a data. Gente, tudo bem. Foi um prazer. Semana que vem, se Deus quiser, eu volto com vocês aqui no nosso Giro Entrevista e fique com a programação da casa. Um forte abraço.